Terça-feira, dia 24 de novembro de 2020, estou chegando com mais um programa aqui do nosso Conversa Franca com Leopoldo Scremin. Hoje o papo era para ser a respeito dessa militarização das escolas, né, transformadas escolas públicas em cívico-militares, porém nós estamos com um assunto muito mais grave aqui regional, né, no caso do Paraná e no Brasil também, que é a segunda onda do Covid-19, e eu quero apontar aqui dentro de Curitiba alguns problemas que a gente vem vendo e que envolvem política, envolvem negociatas e outras coisas que estão acabando por trazer aí uma grave crise sanitária aqui na capital do estado do Paraná. Vamos lá? Bom, primeiro eu quero falar para vocês que nós vivemos um momento muito complicado, né? O que acontece? Nós estamos hoje com 89% das UTIs de Curitiba lotadas. Hospitais particulares que antes eram a grande esperança e desafogo da prefeitura e da população, hoje estão lotados desde terça-feira passada. O Marcelino Champagnat, que é um hospital anexo ali ao Hospital Cajuru, já anunciou que não tem mais vaga para Covid-19, tanto nos leitos quanto na UTI. Ontem mais 2 hospitais também da capital do estado, inclusive um de excelência, que é a Nossa Senhora das Graças, também anunciou que não tem mais vagas. Enfim, hospitais particulares estão começando a dizer que não tem mais vagas de UTI porque realmente estão lotados. E por que isso? Porque, claro, os casos de Covid-19 explodiram, tanto em Curitiba quanto no Brasil inteiro. As regras de afrouxamento, reabertura de bares, de casas noturnas, né, que eu acho um absurdo no meio de uma pandemia funcionar casa noturna, e, claro, parques, enfim, medidas que foram tomadas pelo poder público e que colocaram na cabeça das pessoas que o Covid acabou, mesmo se a gente não tem nenhuma vacina no mundo inteiro nós não temos nenhuma vacina. Gostaria de lembrar que mais de 500 mil de pessoas já morreram de Covid-19 no mundo. Aqui no Brasil estamos completando hoje 170 mil mortos. Em Curitiba estamos chegando aos 6 mil, só numa capital do estado, e muitos aí nos últimos dias, exatamente porque os casos vêm aumentando. Os números são de chamar a atenção, né? Foi uma pesquisa feita ontem que nos últimos 20 dias havia tido um salto de 4 mil pacientes com condições de transmitir o vírus, né? Aquelas pessoas que começaram a ser diagnosticadas e que podem sair na rua e podem transmitir para outras pessoas. Em 20 dias o salto foi para mais de 10 mil pessoas. Coincidentemente, esse salto se deu aí muito próximo das eleições, depois que foram divulgadas as eleições. E aí a gente começa a pensar se esses números não foram fraudados, não foram discriminados de uma forma diferente do que era a realidade, né? Isso quem comentou comigo foi até o porteiro aqui do prédio que eu moro, falou hoje, questionou comigo, falando até botando a culpa na mídia, né, na imprensa, que não estava divulgando pelas eleições. Eu vou explicar para vocês que a imprensa ela recebe os dados da secretaria e repassa. Não tem como um veículo mentir números maiores ou menores que o outro, porque senão vai ser desmentido pelo mesmo veículo. Não tem como eu divulgar pela Rádio Cidade, por exemplo, um número X, sendo que todos os outros veículos vão divulgar um número Y. É lógico, a gente também tem caráter, tem a prática do bom jornalismo, honrar nossa profissão. E esses números chamam a atenção porque teve um caso que não foi tão repercutido, que foi uma semana antes das eleições que aconteceu aqui, é que o governo do estado do Paraná, a Secretaria de Estado do Paraná de Saúde, divulgou que Curitiba tinha subnotificados aí 81 mortes, mais diversos casos que haviam acontecido na cidade. Então, quer dizer, os relatórios da prefeitura que disputavam uma reeleição e venceu, né, no primeiro turno, os relatórios estavam sendo defasados, estavam passando com números menores que o original. Eu não entendi por que não repercutiu tanto essa notícia, sendo que é uma coisa gravíssima, né? Você escondeu o número de casos quando você está disputando um pleito eleitoral. E além disso, as eleições caíram no pior ano possível, né? Além de termos candidatos aí super fracos sendo eleitos como vereadores, né? Sem nenhuma expressão, porque as campanhas praticamente não existiram, né? Você veja aqui a Câmara Municipal de Curitiba, 20 vereadores não conseguiram se reeleger, mesmo tendo a máquina pública nas suas mãos, porque mudou muito, essa eleição foi muito atípica. E aí uma coisa que ficou clara é que dados foram escondidos e, claro, foi utilizado os meios de negociação com os setores para que a conquista de votos. E isso que é o grande problema. Isso que eu quero falar a partir de agora. Hoje Curitiba tem um recorde de casos. Nunca teve tantos casos. Nós temos aí 12 mil
pessoas infectadas nos últimos dias que podem passar o vírus nos últimos 10 dias. É muita coisa, uma escalada. Ontem foi 1.389 casos. Tivemos 1.339 casos, desculpe. Tivemos na semana passada até um pico de 1.420 casos. Foi muito caso de Covid-19 na capital do estado, do Paraná. E isso chama atenção porque, por muito menos casos, lá em março, abril e maio, nós tivemos sérias restrições em Curitiba, tanto do comércio quanto, claro, dos parques, da recreação, bares e etc. E casas noturnas, principalmente, eventos. E essa medida foi se afrouxando a partir do momento que vinha chegando as eleições, porque várias classes de empresários, né, subsidiadas por sindicatos, iam até a prefeitura para negociar, para requerer o direito de poder trabalhar, que até é justo, né? Porém, a situação talvez não indicasse, principalmente bares, restaurantes e casas noturnas. E isso foi liberado. Hoje nós temos shows em Curitiba, de banda de pagode, de banda de rock, nós temos ali o burburinho, temos casas noturnas lotadas, temos aqui os espaços, né, de recreação como o Shopping Hour ali, que é um espaço de rua, Vicente Machado, o Cavalo Babão, o Largo da Ordem, lotados no fim de semana, com pessoas se aglomerando e sem usar máscara, porque estão bebendo, óbvio, e estão sem máscara. E isso aí que está trazendo esses números enormes, essa que é a grande verdade. Porém, a prefeitura não consegue coibir, porque talvez tenha feito acordo, talvez não queira prejudicar quem apoiou ela nas eleições, e não fecha, não toma as medidas que tomou antigamente, muito pelo contrário, foi soltando decretos que flexibilizaram ainda mais, né? Eu dou exemplo, hoje no prédio que eu moro, são 6 salões de festas. Cada salão cabe a 30 pessoas, eu posso muito bem reservar e amanhã fazer um churrasco aqui, né? Para 15 pessoas, em meio a uma pandemia enorme. Por quê? Porque Curitiba, a Prefeitura de Curitiba, lançou um decreto que permite que eu faça um churrasco com metade das pessoas que cabem no salão de festas. Se eu tivesse um salão de festas para 500 pessoas, eu poderia trazer 250 pessoas para dentro de um prédio e para todos fizessem uma aglomeração. Então, são problemas exatamente que vêm do poder público, né? E o poder público, em contrapartida, está fazendo o que agora? Está jogando para a torcida, está jogando na mão do povo. As declarações da Prefeitura de Curitiba são de que a culpa é dos jovens, ele espera que tenham conscientização, os jovens não vão para a rua, não vão para a balada. Só que a gente vive num mundo que vocês sabem que isso não vai acontecer, não existe conscientização. Então, o poder público precisaria ter operado isso há 10 dias, até antes das eleições, porque já aumentavam os casos, ter dado uma fechada aí nos parques de Curitiba, os bares ali voltar a ter um horário pré-definido e casas noturnas não dá no meio de uma pandemia, né? Vamos ser sinceros. E aí o que está acontecendo é isso, né? Uma grande pandemia, hospitais lotados, e aí fica essa coisa, fica essa dúvida em todos nós. Porque hoje em dia a Prefeitura de Curitiba, com números muito maiores que no começo da pandemia, até no pico da pandemia em julho, não fecha os comércios, não tenta estancar essa sangria aí, porque tá feio o negócio pra gente. Curitiba tá sério mesmo, tá numa segunda onda fortíssima e as pessoas que têm amor pela vida estão com muito medo. E fica essa minha pergunta, já com uma torcida, né? Lembrando que a gente gravou de manhã, eu acabei de sair do jornal, são nem 9 horas da manhã. Ainda não temos, pode ser que alguma coisa mude durante o dia, mas não temos nenhum decreto que flexibilize essa abertura, que feche algumas coisas para que os números caiam em Curitiba. Lembrando que são recordes e mais recordes, e 89% das UTIs estão lotadas nessa terça-feira, que dá muito medo. Tem 38 vagas restando para 2 milhões de pessoas que moram em Curitiba e grande região. Grande abraço, volto amanhã, tomara com notícias, assuntos melhores aí, estamos torcendo para que tudo dê certo. Então você já sabe, fique na sua casa, use máscara, se proteja, proteja a sua família, para que você continue com a gente aqui amanhã e depois, certo? Grande beijo no coração, tchau!